Olá, pessoal. Estamos de volta, né? Então, hoje o nosso encontro é na disciplina de geoprocessamento, tá certo? E a gente hoje está retomando as nossas atividades de ensino de maneira remota. É esse novo normal, né? Isso. Hoje, provavelmente, vocês estão aí no momento de acolhimento, com as coordenações, mas mesmo assim, o nosso encontro de hoje vai ficar postado lá no Google Classroom, tá? Então, gente, primeiro, né, que bom que a gente está de volta, mesmo que seja de uma maneira que a gente não está acostumado, todo mundo está se adaptando, né, a essa nova fase. A gente tem aqui um cenário improvisado, temos as nossas dificuldades, todo mundo tem as suas dificuldades, né? A gente tem a dificuldade de gravar, de editar vídeo. Eu, particularmente, tenho bastante dificuldade com essa tecnologia aqui, né? Eu gosto mesmo de estar em sala de aula. Tenho certeza que para os alunos também não está sendo fácil. É diferente, né? Você ter que praticamente aprender sozinho. Mas nesse início eu vou falar um pouco sobre a nossa dinâmica, como vai funcionar esses nossos encontros, né? Vocês devem ter recebido o calendário, o novo cronograma de atividades. Vocês viram que a gente vai ter aí 9 encontros, né? Então, dentro dessa nossa nova dinâmica, com 9 encontros, alguns conteúdos a gente vai dar uma corrida, um pouco mais, até porque dentro de uma videoaula, principalmente quando ela é gravada, a gente consegue fazer em menos tempo, porque tira aquela parte das interrupções e etc. Tá? Então, cada encontro a gente vai abordar uma parte do conteúdo, sempre vai ter um exercício, que é um requisito, tá certo? Do ensino remoto, que é uma forma de fazer com que vocês fixem o conteúdo que vocês estudaram sozinhos, tá? E no caso da disciplina de geoprocessamento, a gente tem um encontro hoje, então tem uma atividade, vocês têm até a próxima semana para entregar essa atividade. Lembrando que, da mesma forma que era quando a gente tinha aula presencial, né? As atividades vão compor a nota. Nosso sistema de avaliação, para algumas pessoas vai mudar, porque a gente não vai ter uma prova mais em sala de aula, né? Isso. Mas na nossa disciplina, a dinâmica ela não vai mudar tanto, porque tudo que vocês fazem, ele é avaliado, tá certo? E aí, né, nesse início, a gente vai trabalhar com aulas gravadas. Por quê? A gente sabe que tem problema de internet, às vezes vai ter alguém que não vai conseguir entrar naquele horário da aula online, então acaba sendo prejudicado. O próprio professor, né? A minha internet não é melhor que a de vocês, não. A gente aqui, todo mundo usa a mesma, né? Todo mundo aqui é Speeding ou aquela outra, Planeta Cyber, então vocês sabem como é que funciona. Então, de repente eu marco uma aula online e no momento a minha internet não está funcionando, né? E aí? Então, a princípio, a gente vai trabalhar com as aulas gravadas, tá certo? Essas aulas, elas são postadas no dia da disciplina, no caso da nossa disciplina de processamento, nossas aulas são nas segundas-feiras, né? Isso o primeiro horário de 18 às 20. Então, às 18 horas vai estar lá postado material para vocês. Lembrando que sempre esse material vai ter, além da aula gravada, uma atividade. De novo, vocês têm uma semana para responder, entregar na próxima semana. E, na maioria das vezes, vai ter algum material complementar, tá certo? Então, a gente vai ter aí 8 semanas na segunda-feira e nesse sábado a gente tem, né, dia 22, também um encontro, tá? No caso de geoprocessamento, a gente só vai ter um sábado, beleza? Podemos, em algum momento, fazer as aulas online via Google Meet? Podemos sim. É só a gente combinar direitinho um dia que todo mundo possa, né? E aí a gente agenda, cria lá o link do Google Meet, coloco lá no mural do Google Classroom, tá? E a gente faz esse momento online.
Claro que no momento online a gente tem mais dificuldades, mais pessoas numa sala, a gente vai ter mais dificuldade, vai ficar, né? Talvez um pouco mais a internet lenta e tal, talvez a gente tenha alguma dificuldade de comunicação, mas a gente consegue aí estar trabalhando também online, tá? O que é que vai ser a prioridade nesses encontros online? Que vocês tragam as dúvidas dos conteúdos que a gente tem visto durante as aulas gravadas, tá certo? Porque aí vocês aproveitam que eu estou respondendo na hora vocês, para poder a gente ter essa interação maior, ok? E sempre no horário da nossa aula, estou lá disponível para tirar dúvidas. A princípio, eu estou propondo o chat via WhatsApp, né? Estou deixando aí meu número para vocês. Não vão ficar me mandando propaganda nem aqueles memes não, viu? Presta atenção, senão eu tiro ponto de vocês. Mas, a princípio, eu estou propondo o WhatsApp. Eu sei que o Google ele tem uma ferramenta de chat, mas aí eu não sei muito bem ainda como é que funciona e eu teria que ter o e-mail de todos vocês para poder a gente fazer usar essa ferramenta. Mas, a princípio, a gente está disponível aí por e-mail, estamos disponível no próprio mural do Classroom, tá? Vocês podem direcionar a dúvida para mim, né? E pelo WhatsApp. Então, fica aí bem a critério de vocês, como vocês querem, fora esse encontro que a gente vai ter online, que aí também a gente pode retirar todas as dúvidas. Tranquilo, né? Então, nos encontramos sempre às segundas-feiras, com exceção do sábado, dia 22, que a gente também vai ter um encontro. E aí, falando um pouquinho, vocês lembram que logo no início, quando a gente ainda não sabia muito bem como ia funcionar, eu postei uma videoaula de revisão, né, falando sobre os conceitos cartográficos. Então, deem uma olhadinha novamente nesse vídeo, tá? Vou postar o link aqui, caso alguém perdeu. E quem assistiu, assiste de novo, tá certo? A gente tem também um exercício que eu tinha colocado no Google Classroom, mas não era obrigatório responder, né? Vocês estão lembrados? Então, essa semana eu vou repostar esse exercício, só que dessa vez é obrigatório, vai valer nota. Então, quem já fez, massa, é só enviar. Ninguém me enviou, viu? Vou logo dizer. E quem não fez, aproveita, faz e até segunda-feira entrega. Vocês conseguem responder tranquilamente com os conteúdos que a gente deu antes da pandemia e com a aulinha de revisão que já foi postada, tá? E vocês estão vendo que eu estou colocando os slides com bastante texto, né? Então, assim, que é para poder tentar deixar o mais explicadinho possível, já que a gente não está próximo, a gente não vai ter essas interrupções online para poder a gente tirar dúvida. Então, estou tentando colocar o máximo de texto possível, que é para ajudar vocês, tá? Mas também, se vocês quiserem achar que tá ruim, vocês mandam aí um feedback para mim e a gente tenta melhorar, né? Somos todos novatos nesse assunto, tá? E hoje a ideia é a gente começar um conteúdo novo já, né? Apesar de ser a semana de acolhimento, mas como a gente tem aí bastante conteúdo e o nosso tempo foi reduzido, então a gente vai otimizar o tempo que tem, tá certo? Esse conteúdo eu já postei alguns textos complementares no Classroom, no Google, tá lá na sala de vocês, no Google Classroom, tá? Que é o GPS, tá? O tema da aula de hoje é GPS. Lógico, né, que tá aí, uma aula remota não vai ser a mesma coisa que uma aula presencial, nunca, né? Até porque, como eu disse já, essa interação, esse contato próximo, essa possibilidade de a gente colocar a dúvida no momento que ela surge, né, a gente não tem nesse modelo que a gente está utilizando agora, tá? Mas assistam os vídeos, peguem os materiais complementares, tá certo? E sempre que a dúvida surgir, pode
me mandar mensagem. Eu coloquei ali no slide anterior, né, falando que 18 a 20 eu vou estar, mas assim, vocês podem tirar dúvida a qualquer hora, tá certo? Não garanto responder naquele momento, mas pode me mandar mensagem a qualquer hora, que assim que eu puder, eu respondo as mensagens, as dúvidas de vocês, tá? E nesse horário, de 18 a 20 da segunda-feira, eu tô lá, só sentada no sofá, enquanto vocês estão assistindo essa aulazinha aqui gravada, esperando vocês, enquanto vocês estão assistindo e já me perguntando lá na hora. Beleza? Então, qualquer dúvida, qualquer dificuldade em relação à metodologia, de novo, vocês podem dar esse feedback para mim, que assim como vocês, eu também, né, não sei bem como fazer isso, a gente tá todo mundo tentando se adaptar a essa nova normalidade, tá? E aí chega de blá blá blá, né? Olha, vocês viram como eu tava animada, eu preparei umas aulas assim, não animada no sentido de ter animação de conteúdo, mas assim, bem como se fosse eu falando mesmo, né? Eu escrevi como se fosse eu falando, tá certo? Então, hoje a gente vai falar um pouco sobre GPS, né? Então, GPS, talvez alguém tenha ouvido falar, talvez alguém não tenha ouvido, mas no fim das contas todo mundo está aí cercado, rodeado pela tecnologia GPS, tá? Então, essa tecnologia atualmente é bastante comum e é muito utilizada por nós em diversos momentos, tá certo? Então, quando a gente vai pedir um carro de aplicativo, né? Então, como é que esse aplicativo ele funciona? Né? Ele usa a tecnologia GPS para dizer ao motorista do aplicativo onde a gente tá certo? Ele mostra lá no mapinha os motoristas que estão próximos de você, quanto tempo ele vai demorar para chegar onde a gente está. Então, tudo isso é geotecnologia e se usa do sistema de posicionamento global, que é um sistema de localização, basicamente, tá? E aí tem também, né, aquele pessoal, aqueles namorados, namoradas que são bem cuidadosos, né? Coloquei ciumentos aqui, mas eu vou dizer que são cuidadosos, que gostam sempre de saber onde o boyzinho ou a boyzinha tá, né? Aí chega lá no WhatsApp, manda tua localização em tempo real para eu ficar acompanhando, né? Por onde tu tá indo. Então, isso aí também se utiliza da tecnologia GPS, que é uma tecnologia, de novo, de localização. O sistema de posicionamento global, ele serve para a gente se localizar. Então, as geotecnologias, elas estão em toda parte, a gente queira ou não, tá? Então, elas estão aí e fazem parte do nosso dia a dia. E aí vem GPS. GPS, a sigla significa, né? Vou falar em inglês, vocês sabem, né? Vocês gostam muito quando eu falo inglês. Lógico que eu vou falar no meu inglês, né? Global Position System, tá? Que quer dizer sistema de posicionamento global, ou seja, qual é a nossa posição dentro do globo terrestre. Então, o sistema GPS, ele é um sistema multipropósitos, ele serve para várias coisas, ele tem várias aplicações, várias finalidades, vários usos, e ele permite aos usuários determinar a sua posição, seja ela em coordenadas geográficas ou em coordenadas cartesianas, né? Então, ele vai dar a gente latitude, longitude e vai dar também a altitude, a nossa elevação, tá? Então, lembrando que latitude é em relação à linha do Equador. A latitude, ela vai, né, aumentar para o norte e diminuir para o sul no sistema de coordenadas geográficas, tá? E a longitude é em relação a Greenwich, né? Aí a gente tem para o hemisfério leste, de 0 a 180 graus, e para o hemisfério oeste, de 0 a menos 180 graus. O Brasil, ele está no hemisfério oeste e no hemisfério sul. Então, nossas coordenadas geográficas, dadas em graus, minutos e segundos, tanto a latitude quanto a longitude são negativas, tá? Tem lá no exercíciozinho que eu deixei para vocês.
Então, coordenadas geográficas ela é dada em graus, minutos, segundos, e as coordenadas planas são dadas em unidades métricas. Lembra lá do sistema UTM, que é o mais utilizado, né? Onde a gente vai ter aí 60 fusos de 6 graus cada, e dentro desses fusos a gente vai ter as coordenadas, né? A gente tem de 0 a 10 milhões de metros ao norte e de 10 milhões de metros a zero ao sul, e tem aquele intervalo dentro do fuso. Lembrando que se eu der uma coordenada, uma latitude e uma longitude e não disser o fuso, esse ponto pode estar em qualquer parte do globo. Sempre quando a gente trabalha com coordenadas planas, com sistema UTM, além da latitude e longitude, a gente precisa dizer o fuso. Isso está lá na aula passada, tá? Beleza? Então, o sistema GPS, ele nos permite calcular as coordenadas geodésicas em WGS 84 a partir dos dados irradiados na mensagem de navegação, cuja seleção de observação depende do projeto e da precisão desejada. Então, eu vou escolher, né, o meu sistema de coordenadas, o meu sistema de referência a partir do meu projeto. Lembrando que WGS é o World Geodetic System, o Sistema Geodésico Mundial. Ele é um sistema geocêntrico e é o que é utilizado pelo Google Earth, né, e pelo sistema GPS por padrão. Lembrando que os equipamentos GPS, o aplicativo Google Earth, eles permitem que a gente faça uma alteração no sistema de referência, tá? Então, lembra lá, WGS 84, ele é um sistema de referência baseado num elipsoide, que é um elipsoide que, eu falei para vocês, né, na época, ele é bom em todo lugar do mundo. Cada parte do planeta ele vai ter um elipsoide que mais se adequa ao geoide naquele local. Então, para o mundo, foi escolhido o WGS 84, ok? E aí a gente tem, né? Como surgiu esse GPS? De onde foi que veio? O GPS ele foi desenvolvido pelo Departamento de Defesa dos Estados Unidos, ou seja, inicialmente ele surge para fins militares, tá? Se localizar no terreno era extremamente importante quando se tratava, né, de uma guerra, tá certo? Então, os norte-americanos precisavam de meios seguros para se posicionar e se movimentar no terreno, certo? E aí eles começaram a desenvolver esse sistema que foi aperfeiçoado ao longo do tempo, tá? E aí a gente vai ver aí um históricozinho. Com o passar do tempo, se observou que existiam várias outras utilidades para o GPS, inclusive usos civis. E aí passou a ser usado também pelos civis e não apenas pelos militares. Mas ainda hoje, o GPS ele é administrado pelo Departamento de Defesa dos Estados Unidos, tá? Por que surge, né, o GPS? O GPS ele surge da nossa necessidade de se orientar, né? O homem ser humano, né? Sempre teve necessidade de se orientar no espaço, tá? Então, desde os tempos remotos pré-históricos, lá do homem das cavernas, ele precisava se orientar no espaço, né? Para poder fazer seus processos migratórios, né? Lembra lá dos nômades, eles tinham que estar sempre procurando comida, né? Água, então tinham que estar sempre mudando de local. E aí, mais recentemente, né? A gente tem a questão das navegações, que precisava, né, se deslocar de um continente para o outro. Então, sempre o homem precisou saber onde estava, né? Então, no início, a gente tem aí a orientação pelos recursos naturais, tá? Usando aí as estrelas, né, os astros, os acidentes topográficos, montanhas, rios, né, a posição do Sol, que era como as pessoas se orientavam remotamente. Se a gente for pensar ainda hoje, né, tem algumas pessoas que ainda se orientam desse jeito, né? Sendo que aí a gente troca aí os acidentes topográficos por
construções. Tu mora onde? Vizinho da casa de fulano. Eu moro ali vizinho do mercado. Né? Então, você usa outros pontos como referência, tá certo? Mas a gente pode também dizer o nome da rua e a gente pode mandar a nossa localização lá com as coordenadas geográficas, beleza? Então, aí depois, né, dos recursos naturais, surge aí a Rosa dos Ventos, tá? Aqui a figurinha da Rosa dos Ventos. E na Rosa dos Ventos a gente tem os pontos cardeais, né? Norte, Sul, Leste, Oeste. E os colaterais. E depois surge a bússola, né? Que aí já é um sistema de orientação mais preciso. Então, aí, para curiosidade, né? A bússola é um objeto que ele é utilizado para orientação geográfica, né? Toma como base a rosa dos ventos, tá certo? E ela possui uma agulha magnética que indica sempre o polo magnético terrestre, tá? Essa agulha metálica, ela se equilibra sobre um eixo e aponta sempre para o polo norte magnético da Terra, né? E o que é que acontece? É como se fosse um imãzinho, né? Ela é magnética, ela é como se fosse um imãzinho. Por conta da quantidade de ferro do interior da Terra, ela funciona como um imã e atrai a agulha, por isso que a agulha sempre aponta para o norte magnético, beleza? E aí a gente tem um pouco do histórico do GPS. Ele não surgiu já do jeito que a gente conhece, né? Então, lá nos anos 60, mais na frente tem um pouquinho falando sobre umas curiosidades sobre isso, período de Guerra Fria, surge aí o sistema Transit, que foi o primeiro sistema de satélites artificiais com objetivo de navegação. A ideia básica, a mesma do sistema de posicionamento global, localização sobre a Terra. Sendo que o Transit, ele calculava a posição baseado no efeito Doppler. Ele era um sistema que tinha baixa precisão, tá? E aí os Estados Unidos continuou estudando para poder melhorar esse sistema, né? E aí surge o Navistar, Navigation Satellite Time and Range. Ó, tem um negócio aqui, ó, tempo, tá? Grava aí esse negócio de tempo. Então, o Navistar, ele foi criado para substituir o Transit. Os estudos se iniciaram em 73 e ele foi desenvolvido pelo Departamento de Defesa dos Estados Unidos. E o sistema dele não é mais efeito Doppler, né? Ele se baseia na radionavegação. Inicialmente, foi concebido para fins militares, porém depois, a gente já viu ali no iniciozinho, que foi descoberto, né? Foi implementado também para usos civis, tá? E aí, nesse slidezinho, eu não vou ler tudo, mas aí vocês podem ler. Traz algumas curiosidades sobre o sistema, né? Nesse blog aqui, que é um blog de montanhismo, não tem nada a ver, mas você sabe que o cara que está lá no meio de uma montanha, numa escalada, ele precisa se localizar, né? Então, toda essa questão do GPS, ele surge basicamente durante a Guerra Fria, né? Naquela corrida espacial entre Rússia e Estados Unidos, tá? A Rússia mandou lá o Sputnik para o espaço, né? Então, os Estados Unidos, para não ficar para trás, precisou aí desenvolver um sistema de localização geográfica que seria essencial nas táticas de guerra. Então, foi muito investimento, uma estimativa de 10 bilhões de dólares de investimento, tá certo? Começou aí a ser desenvolvido em 1960 e o sistema completo, com 24 satélites, só passou a operar completamente em 1993. Então, veja aí quantos anos foram, né, estudando aí. Tá? E aí a gente tem que o GPS, que é o sistema completo, quando eu falo GPS é o sistema, tá? Eu não estou falando só do aparelhinho. Aquilo ali a gente vai ver já que é um aparelhinho, né, que é um receptor do usuário, tá certo? O sistema, ele foi projetado que em qualquer lugar do mundo, qualquer hora,
qualquer momento do dia, existam pelo menos 4 satélites acima do plano do horizonte do observador. Então, a forma como as órbitas dos satélites... Quantos satélites são, gente? 24, né? Estão lembrados ali no slide anterior? Então, a forma como esses satélites eles orbitam ao redor da Terra foi projetada para que em qualquer momento, em qualquer lugar do mundo, tenha pelo menos 4 satélites disponíveis, tá? E aí, como houve o desenvolvimento de tecnologia dos receptores, aí, como a gente já falou, né, surgem diversas aplicações para uso civil, além da navegação, que é o que a gente mais usa, né? É o que navegação não é para navegar no mar, não, viu? Pelo amor de Deus, navegação é qualquer coisa que seja deslocamento. Então, navegação é o que a gente mais usa, tá? Também tem para geodésia e topografia, né? Então, lá em topografia, vocês trabalharam também com GPS. Tem o GPS geodésico, que era para a gente ter uma aula. O professor Williams tinha pedido para fazer uma aula com vocês, mas aí, infelizmente, as nossas aulas práticas estão comprometidas, né? Mas quem sabe a gente consegue. Então, várias aplicações, tá? E aí a gente tem um pouco das características do sistema, que é importante a gente saber. O sistema, ele é formado por 3 segmentos. Que segmentos são esses? O segmento espacial, ou seja, aquele que está no espaço, tá? Segmento de controle, que é aquele que controla, e o segmento utilizador de usuário, que é aquele que usa, ou seja, nós, tá? Então, dentro do segmento espacial, a gente tem aí 24 satélites distribuídos em 6 planos orbitais. Vou falar mais um pouquinho sobre isso. Já o segmento de controle, como o objetivo dele é controlar, ele é responsável por monitorar essas órbitas dos satélites, ou seja, garantir que os satélites, os 24 satélites que compõem o segmento espacial, eles estão andando na linha, digamos assim, né? Eles não estão se desviando. E o segmento do utilizador, do usuário, é justamente o receptor GPS. Esse sim é aquele aparelhinho, né? Pode ser um aparelhinho, pode ser um aparelhão, tá certo? Vai depender. E esse aparelhinho é o que capta os sinais que são fornecidos pelos satélites, tá? Então, de maneira bem genérica, como é que funciona o sistema? A gente tem o satélite lá no segmento espacial, tá? A gente tem o receptor de GPS que está ali com a gente, com o usuário, e a gente tem a estação de controle. Então, quando eu quero obter uma localização, o que é que acontece? O satélite manda um sinal para a estação de controle, né? Essa estação de controle devolve esse sinal aí para o satélite e o satélite vai mandar a informação para a gente da localização da gente, né? Não é a localização do satélite, tá? É a nossa localização, onde é que eu estou. E como é que esse satélite, ele sabe onde eu estou? Porque ele sabe onde estão as estações de controle, não é isso? E aí, ele, por atraso temporal, ele define a nossa localização. Vamos falar mais um pouquinho sobre isso. Então, aí a composição do segmento espacial são 24 satélites. Esses satélites eles estão a mais de 20 mil quilômetros de altura, né, em relação à superfície terrestre, divididos em 6 planos orbitais. As órbitas têm essa característica de ter 55 graus de inclinação em relação ao Equador, e o período que ele faz a sua volta, a sua órbita, né, completa a órbita, é um período de 12 horas siderais, tá? Então, foca aqui na figurinha. Aqui está a Terra, os satélites, né? Aqui a gente pode observar, ó, uma órbita, 2 órbitas, 3, 4, 5 e 6, tá? Não sei se vocês
conseguem perceber. Se precisar, dá pausa aí, tá? Aqui, ó, onde tá o 7, 8, 5, 6, né? 5, 6, 7, 8. É uma órbita. Aqui onde está 1, 2, 3, 4, outra órbita. E assim por diante. Então, ele tem 6 órbitas e forma aí essa nuvem, essa rede de satélites. Tá? Lembrando, essa órbita está a 20 mil quilômetros, né, de altura. E o satélite, ele está aqui, né? Ele demora 12 horas para dar uma volta completa. Aí, o segmento de controle, lembra lá, ele faz o quê? Ele tem que meio que monitorar se esse satélite está seguindo a órbita dele, se ele não se desviou, tá? Porque se ele se desviar, vai acontecer o quê? Vai dar um erro na localização. Então, segmento espacial, 24 satélites em 6 órbitas, tá? Cadê o satélite 24? Tá aqui, ó. Então, são 24 em 6 órbitas. Então, o segmento de controle, ele realiza justamente esse monitoramento e controle contínuo dos satélites. Ele determina o tempo GPS, ou seja, o atraso temporal, tá? Vamos ver a formulazinha já já. E também o segmento de controle é ele quem deve calcular as correções dos relógios. Né? O satélite lá, ele funciona, tem um reloginho e todos têm que estar na mesma hora, digamos assim. Não é a hora como a gente vê a nossa, não. É um pouquinho diferente, mas é justamente por conta desse horário que consegue se calcular o atraso temporal, tá? Então, o que é uma efeméride? É um conjunto de informações que são transmitidas em períodos iguais por cada satélite a respeito do seu status e posição. Então, é como se fosse um relatóriozinho que o satélite ele passa, né? E a estação de controle ela é responsável por corrigir esses relatozinhos, essas efemérides, tá? O segmento de controle está formado aí por 5 estações fixas, a maioria nas proximidades, né, da linha do Equador, porque a linha do Equador, lembra lá quando a gente estudou coordenadas, o Equador é o círculo máximo, tá? Então, por isso que a gente usa aí a linha do Equador. Ela é responsável por monitorar constantemente o movimento orbital dos satélites, garantir que o satélite ele não vai sair da órbita. A estação mestra, ela fica lá no Colorado, nos Estados Unidos, e esse segmento de controle é o responsável por corrigir essas efemérides, né? E também os relógios. Lembrando que se o relógio estiver errado, o que é que acontece se o relógio da gente estiver errado, estiver com 3 horas de atraso? A gente vai perder um compromisso, né? Se o relógio do satélite estiver errado, ele vai dar a localização errada, tá? Então, aí um mapinha da localização das antenas terrestres e das estações de monitoramento, tá certo? Ó, a maioria aqui, ó, nas proximidades da linha do Equador, tá? A gente tem aqui nos Estados Unidos, no Colorado, a estação principal, ok? E outras estações de monitoramento distribuídas ao redor do globo. E aí chega na parte do usuário, né? O usuário, na verdade, como usuário, a gente não quer saber de nada disso, a gente só quer saber a nossa localização, né? Então, o segmento usuário, ele está associado às aplicações do sistema. Então, o usuário está interessado, né? Ele quer saber o tipo de receptor, né? Qual é a precisão desse receptor, tá? Então, ele quer saber da posição da localização. Então, tudo que se relaciona com a comunidade usuária, a gente chama de segmento do usuário. Esses receptores GPS, né, como o nosso celular, que hoje já vem equipado, né, com receptores GPS, eles coletam esses dados que são enviados pelos satélites e apresentam o resultado para a gente em forma de coordenada, distância, tempo, deslocamento, velocidade, outras informações, né?
Esses dados eles podem ser processados em tempo real ou podem ser pós-processados. Aí deixa eu dar um exemplo. Não sei se vocês já usaram Google Maps ou Waze, tá? Aí o Waze aparece lá, engarrafamento, trânsito lento, no Maps também, né? Trânsito lento nesse trecho. Como é que ele sabe que o trânsito está lento naquele trecho? É porque alguém disse a ele que o trânsito estava lento? Não, né? É porque a partir dos equipamentos dos usuários que estão conectados lá no Maps ou no Waze, né? Ele consegue ver isso aqui, ó, deslocamento e velocidade. Então, se o cara está se deslocando bem pouquinho, numa velocidade bem baixa, e tem muitos usuários naquele local que estão se deslocando bem pouquinho, numa velocidade bem baixa, ou que estão parados até, né, em alguns casos, percorrendo pequenas distâncias e demorando muito tempo, isso é um indicativo de que o trânsito está lento, de que há um engarrafamento, tá? Então, é assim que ele sabe, ele pega as informações de deslocamento e de velocidade dos usuários que estão conectados naquele momento, tá certo? E aí vem uma das coisas mais importantes do GPS, que é o sistema de controle do tempo. Está aí um errinho aqui, tá? Mas aí o GPS ele se baseia na medida simultânea da distância entre o receptor e pelo menos 4 satélites. Então, essa distância ela é medida por meio do atraso temporal, ou seja, o sinal que o satélite emite e o momento em que o sinal é recebido pelo receptor. Como assim? Vamos olhar para a figurinha, né? Tenho lá os satélites e tem o receptor. Ele funciona basicamente como um sonar, né? Só que o sonar ele usa a velocidade do som e aqui a gente usa a velocidade da luz, tá? Então, física, meu povo. Física, né? Distância é igual a velocidade vezes o tempo. Então, como é que você calcula a distância? Você vai ver a velocidade que aquele veículo tá e o tempo que ele demorou para chegar, e aí você tem a distância. Então, vamos imaginar. Imagine que eu vou daqui até Recife a 100 km por hora. Tá? Então, deixa eu ver se eu consigo escrever aqui. Opa. Ai, calma, gente. Não vou escrever não, mas eu vou falar, tá? Então, eu vou para Recife numa velocidade, aí eu tenho aqui o V, 100 km por hora. E eu demoro 4 horas para chegar em Recife. Qual é a distância daqui para Recife? Se eu fui a 100 km, considera a velocidade constante, tá certo? Mas aí é só um exemplo, né? Se eu fui a 100 km e demorei 4 horas, a distância daqui a Recife é quanto, gente? 400 quilômetros. Então, para a gente saber a nossa localização, a localização do receptor, a gente, né, o sistema, ele calcula o tempo que o sinal do satélite demora para chegar no receptor. Então, ele vai calcular o tempo, por isso a importância do reloginho lá do satélite, ele está sempre ajustado, tá? Então, ele determina o tempo que demora para vir um sinal daqui, ó, até o receptor, para poder calcular a distância. Então, quando o sinal saiu do satélite? Como é que ele sabe quando o sinal saiu do satélite? Por causa do reloginho. Quando o sinal chegou no receptor? A mesma coisa. Com que velocidade esse sinal percorreu? Aí a gente usa a velocidade da luz. Então, velocidade da luz versus o tempo, vezes, né? O tempo que levou para o sinal sair do satélite e chegar no receptor, a gente vai ter a distância percorrida por esse sinal. E aí, como eu tenho pelo menos 4 satélites aqui, tá? Fazendo essa mesma coisa, ele vai me dar a localização em coordenadas. Então, é assim que funciona, tá? E aí eu trago aí, né? Acho que por hoje já tem bastante coisa, né? Isso.
primeiro momento, vocês ainda estão na fase de acolhimento, então, para a gente não ficar tão sobrecarregada e não ficar tão extensa a aula, a gente faz uma pausa e a gente continua no sábado. Vocês vão ter outra videoaulazinha, tá? Falando sobre os receptores, as características e as aplicações. Vou tentar trazer um receptor lá do Instituto para mostrar para vocês aqui ao vivo, já que a gente não vai conseguir fazer a prática de pegar coordenadas, tá? E aí a gente vai falar um pouquinho sobre as limitações do sistema, algumas dúvidas. Será que esse sistema ele vai funcionar para sempre? Né? O que é que vai acontecer com ele? Tá? Então, no sábado, dia 22, a gente tem um novo encontro para concluir o assunto do GPS. Se vocês tiverem dúvida, vocês podem me mandar durante a semana, tá certo? Que aí eu já incluo na aula do sábado, tá? As dúvidas de vocês. E não esqueçam, vou postar novamente o link do vídeo de revisão e vou postar novamente o exercício. Lembrando que quem resolveu, envia por esse link que eu vou postar agora lá no Classroom. E quem não fez o exercício, faça, porque vai valer nota. Esse exercício, tá, gente? É o conteúdo inicial que a gente viu ainda de forma presencial e que seria o conteúdo da nossa avaliação, tá? Então, vou mandar qualquer dúvida, vocês pesquisem ou mandem a pergunta para mim e a gente se encontra sábado, tá certo? Então, quem tiver dúvida, já pode mandar para mim, que aí no sábado eu já respondo as dúvidas e termino o assunto do GPS, ok? Um cheiro para vocês e até a próxima.